Presidente, gravação iniciada. Conselheiros, então, continuidade à nossa sessão da parte da tarde do dia 6 de abril, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, hoje com a presença da ilustre Procuradora da Fazenda Nacional, doutora Lúcia Martins. Estamos aqui iniciando o julgamento do item 29 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado condomínio voluntário Pátio Belém. Houve vista para mim, convertida em coletiva. O relator votou por conhecer parcialmente do recurso, somente em relação à matéria, a correta sujeição passiva e tributação dos condomínios que exercem atividades empresariais, não havendo que se falar em erro na identificação do sujeito passivo, e no mérito, na parte conhecida, por negar-lhe provimento. Quanto ao conhecimento, por unanimidade de votos, acompanhou-se o voto do relator, tendo votado pelas conclusões as conselheiras Edeli, Andréia, Rita e Adriano. Julgamento encerrado. Quanto ao conhecimento, manifestou declaração e a intenção de apresentar declaração de voto em relação ao conhecimento a conselheira Edeli. No mérito, a conselheira Edeli abriu divergência e votou por dar provimento parcial ao recurso especial com retorno dos autos ao colegiado APO. Entendimento acompanhado pela conselheira Lívia. Nesse momento, houve o meu pedido de vista. Conselheiro Caio, se possível, faça um resumo do processo, e em seguida eu faço eu vejo as minhas considerações sobre o seu processo, ok? Perfeito, presidente. Eu acredito que, como já foi superado a questão, todos os conselheiros presentes estavam na votação anterior, e até já foi votado em definitivo a admissibilidade, o meu resumo tange apenas ao mérito, correto, doutora? Certo, doutor Caio, só o mérito. Era só para saber se eu tinha que relatar de novo. Bom, então eu vou fazer um resumo do mérito, até porque registramos aqui que o processo anterior, Condomínio Amazonas, foi de natureza muito semelhante. O meu voto caminha no mérito, né, em relação à sujeição passiva do condomínio Pátio Belém, no sentido de que a acusação no TVF ela não se sustenta, primeiro na medida de que ela usa o termo condomínio em imóveis identificados, condomínios em edificações, invoca a Lei 4591, que inclusive é a matéria que regulamenta os condomínios edilícios e não a figura do condomínio pró-indiviso. Então já haveria aqui uma premissa bastante equivocada da data máxima vênia, prestando todas as homenagens devidas e até admiração à autoridade fiscal, mas haveria um erro de premissa, né, na análise da figura jurídica desse condomínio para qualificá-lo posteriormente como sociedade empresarial, né? Então ele considerou características que são próprias e se fosse nesse âmbito até estaria correto, né, de condomínios que possuem as suas unidades exclusivas e autônomas, e, por sua vez, algumas unidades que são comuns, e como estacionamentos, como lojas, né, de andar e acesso térreo, e aí sim o próprio STJ já havia decidido que essa tributação ela teria que ser de forma empresarial, mas aqui trata-se de um condomínio pró-indiviso sobre imóvel único, de modo que há, em primeiro lugar, um erro de premissa. Em segundo lugar, a gente tem a adoção de fundamentos do Código Civil que são diversos, e a gente caminha aqui para um desrespeito ao artigo 110 do CTN, por desconsideração, desrespeito de normas e conceitos esculpido nos artigos 13.314 a 1.326 do Código Civil de 2002, igualmente ao artigo 7º do Decreto-Lei 1381 de 74, que ele mesmo previne que os condomínios na propriedade de imóveis serão considerados sociedades de fato, né, não poderão, que foi exatamente a manobra que a autoridade fiscal fez. Então, eu entendo aqui que a autoridade fiscal ela se comporta contra a lege quando ela considera o condomínio uma sociedade empresarial. Da mesma forma, eu entendo que não foi trazido nada na acusação, além do simples recebimento dos aluguéis e dos demais valores por essa sociedade, que inclusive tinha uma administradora, então ela mesma não está praticando os atos de gestão, a administradora.
Em suma, eu estou votando por negar provimento ao recurso fazendário, mantendo a decisão da primeira turma ordinária da segunda Câmara, que entendeu que houve erro na identificação do sujeito passivo, posto que que nesse caso os contribuintes seriam os condôminos e não o condomínio. Então, basicamente, é como eu voto, presidente. Ok, conselheiro, obrigada. Na verdade, eu pedi vista porque estava realmente com dúvida em relação à questão do condomínio edilício, né? Mas vi que a gente tem um precedente, que é o 9101002813, que foi colocado também no processo anterior, já pela conselheira Edeli também, e a conselheira Edeli, inclusive, fez uma declaração de voto que muito se alinha, tanto que votei com todo respeito ao relator e data máxima vênia, né, e todo o trabalho aqui exposto, que foi realmente excelente, é muito bom poder fazer parte desse colegiado e poder discutir com os senhores em tão alto grau. Então, realmente, eu tinha essa dúvida, né, se aplicaria o ato declaratório também da Receita em relação a isso, e aí o precedente 91012813, ele me esclareceu bastante as minhas dúvidas, né, e nele me filio. Já vou poupar os senhores da leitura, que já esteve em debate aqui, inclusive na última sessão e nessa agora, né, com o mesmo colegiado. E aí, realmente, aqui no bojo do acórdão, do precedente, traz a questão do ato declaratório do secretário, justamente descartando essa aplicabilidade. Então, já me sinto confiante para votar, estava realmente com dúvida, e também, no caso, se a COFINS se aplicaria aqui, também vi que não, que estava ok. Então, está aqui, no caso do precedente, o declaratório interpretativo SRF 2 de 2007, e o ADI trata da hipótese de locação de partes comuns de condomínio edilício. Eu botei minha declaração de voto na pasta, só para... se alguém tiver interesse, porque eu vou incorporá-la ao voto, doutor Caio. No bojo desse precedente, trazido à colação o ato declaratório no qual eu estava com dúvida. Então, a ADI em questão trata de hipótese de locação de partes comuns de condomínio edilício. Ocorre que, como se viu, o exercício da atividade empresarial pelo recorrido lhe confere capacidade tributária passiva, sujeitando-se à renda decorrente dessa atividade e à incidência do IRPJ na forma de 123.3 do CTN. Ademais, como assinala o recorrido, ainda nesse precedente, em suas contrarrazões, e como deixa consignado o acordo no recorrido, o condomínio autuado é ordinário, indiviso, e não edilício. No que se refere à alegação do recorrido, de que não ofere renda na medida em que a receita decorrente dos aluguéis não pertence a ele, mas aos seus condôminos, proprietários dos imóveis locados, tem-se que não sustenta, uma vez que, como se viu, a receita operacional de que decorre a autuação fiscal corresponde à atividade empresarial exercida pelo autuado. Então, conselheiros, não faço reparos ao entendimento que prevaleceu no acórdão precedente, agora citado, e acolho integralmente o recurso da Fazenda, sendo que, conforme votou o doutor Edeli, o qual eu também sigo, devemos retornar com o processo à instância ACO por conta de matérias que não foram verificadas na época da aprovação do acórdão recorrido. Então, meu voto é no sentido de dar provimento parcial, com retorno à instância ACO, acompanhando, portanto, a divergência da conselheira Edeli. É minha declaração, né? O meu voto. Passo a palavra, então, por favor, conselheira Lívia. A senhora vai colher os votos novamente, porque, como foi dada a vista coletiva... Vou. Tá. Vou iniciar com a conselheira Edeli. Pois não, doutora Lívia, pode falar. Não. Ah, tá. Então, conselheira Edeli, por favor. Ih, tá um monte de Lívia levantando a mão. Conselheira Edeli, por favor. Já aproveitei o voto no caso anterior, né? Eu entendo que não tenha... Fiz a análise específica do caso, né, para compreender que não tinha vício de motivação, que a acusação era suficiente, e agreguei, né, aquelas referências para além do voto do precedente,
e por isso mantenho minha posição de dar provimento parcial com retorno e solicitando integrar essa declaração de votos também no mérito. Ok, conselheira Lívia. Eu fui analisar o TVF nesse caso, porque eu estava com a ideia do voto lá do doutor Abel, né? A gente até mencionou esse voto aqui nas discussões passadas. E o voto do doutor Abel faz toda uma construção de que por que aquele caso é uma atividade econômica organizada. O doutor Abel considera, e eu acho que você pode ser um condomínio para um indivíduo fazendo uma atividade civil, ou você pode ser um condomínio para um indivíduo exercendo uma atividade econômica organizada. E quando você exercer atividade econômica organizada, você vai ser equiparado à pessoa jurídica. O TVF aqui, novamente, ele é mais sucinto até do que o caso anterior. Ele não traz... Ele é como uma argumentação. Ele diz, a festa existiu, e a gente, em tempos de pandemia, a gente pensa em exemplos assim. Existiu a festa, ele prova que a festa existiu, ele fala que a teoria, que ir para a festa é aglomerar, em tese, tá lindo, concordo com tudo isso. Mas ele não diz, no caso aqui, por que ele considera que a pessoa foi para a festa. Ou ele fala que, auferiu receitas. Auferir receita é dizer que a pessoa comprou o ingresso da festa, por exemplo. Mas você não prova que a pessoa foi na festa. Só porque ela comprou o ingresso e porque a festa existiu e ir à festa, enfim, toda a teoria diz que ir à festa é aglomerar, enfim. Falta um link ali. De novo, ele não traz toda essa argumentação que o doutor Abel traz naquele voto dele do 1401 que a gente discutiu nesse próprio julgamento na sessão de março, não é feito pelo TVF. O TVF ele não diz por que foi feita a atividade econômica. Ele o máximo que ele fala é, os outros shopping centers se organizam como pessoa jurídica, então você está fazendo concorrência desleal. Ele não diz que você faz atividade econômica organizada nesse caso. Então, acho que aqui o TVF, de novo, tem a questão de a ausência de motivação, parece que o fiscal foi com um preconceito, foi com uma teoria, mas não conseguiu encaixar a teoria no caso concreto aqui. Talvez, se tivesse sido um pouco mais diligente, se tivesse conseguido provar com a convenção de condomínio que eles se comportam efetivamente como pessoa jurídica, que eu acho que aconteceria, por exemplo, como naquele caso lá, se as partes têm fundo de marketing, fazem propostas, se comportam como algo que não é só um aluguel civil, você faz uma atividade econômica organizada, buscando, você recolhe, por exemplo, o fundo de marketing, faz festa de Natal, ações de Natal para o shopping, enfim, aposto que existe isso no caso, mas o TVF não provou. Então, eu não posso tributar aqui com base no que parece ser e que é muito provável que seja, porque eu acho que o TVF tem que trazer essa argumentação aqui. Não é só por dizer que tem shopping, e por eu saber que toda convenção de shopping center vai ter isso, que eu posso dizer que isso está aqui. Então, eu acompanho o relator pelas conclusões, mudo meu voto com relação à sessão passada, para acompanhar o relator pelas conclusões, porque o TVF é que teria sido insuficiente na acusação. Ok, conselheiro Fernando, como vota? Presidente, da mesma forma que já me manifestei no processo antecedente, eu acompanho a divergência. Conselheiro Tozelli, como vota? Presidente, eu também, conforme eu já expus no caso anterior, eu entendo que o artigo 7º, ele pressupõe a exploração da propriedade em condomínio e a lei expressamente não considera isso capaz de tornar o condomínio uma espécie de sociedade. Então, eu acho que é um modelo negocial que tem causa jurídica e o contribuinte nada mais fez do que usar dele. Então, acompanho o relator. Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Presidente, também mantenho minha posição da discussão anterior, acompanho a divergência suscitada pela conselheira Edeli. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Obrigado, presidente. Eu também vou manter a votação anterior, então acompanho o relator.
Ok? Então, o conhecimento já foi votado, e quanto ao mérito, pelo 19E, negar provimento, vencidos Edeli, Fernando, Matosinho e Andréia, que davam provimento parcial com retorno à instância COR. Vou fazer DV, Edeli, DV, Lívia, DV. Mais alguém? Tudo certo? Então, passaremos agora para o item 30 da pauta. Só o couro. Oi, sim. Só para ver se eu anotei correto o processo anterior, o Certo. 29, né? A gente tinha conhecido parcialmente, né? Isso, já estava, o conhecimento já tinha sido votado. Agora vamos para o item 30, embargante só o couro. É só o registro que aqui nós divergimos para dar provimento parcial. Sim, eu botei, falei. Tá. Retorno. Falei. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu falar o 30? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, então vamos em frente. Embargante só o couros, interessado Fazenda Nacional, ainda continuamos com o conselheiro Caio. Vamos lá, conselheiro, quando estiver pronto, só iniciar. Obrigado, presidente. Só quero registrar que eu estou transmitindo do meu celular, então eu peço desculpa para qualquer problema, qualquer confusão, tá? Eu estou me adaptando aqui ao modelo. Vamos lá. Trata-se de embargos inominados opostos pela contribuinte em face do acórdão 9101005035, proferido por esta mesma, colenda primeira... Presidente, só um segundo aqui que eu estou com problema de onde colocar isso. Ok. Perdão. Eu vou recomeçar, pode ser? Trata-se de embargos inominados opostos pela contribuinte em face do acórdão 9101005035, proferido por esta mesma colenda primeira turma da Câmara Superior, de 4 de agosto do 20, que deu provimento parcial ao recurso especial interposto pela PGFN. Eu trago aqui a ementa para os colegas. Em resumo, a contenda tem como objeto litigioso delimitado nessa Câmara Superior a multa qualificada na multa de 150 aplicada na atuação lavada contra contribuinte em razão de, abre aspas, expressividade da receita omitida frente à receita total e de conta bancária à margem da escrita fiscal, conforme alegado nesse recurso especial fazendário, devidamente acatado pelo R-Despacho de Admissibilidade. Frise-se que o objeto de embargos inominados é a inexatidão material contida nos autos, a priori, consubstanciada no equivocado relato e certificação de que não teriam sido apresentadas contrarrazões, enquanto de fato foram, e sua desconsideração no julgamento expresso no acórdão 9101005035. A seguir, eu trago um trecho para melhor esclarecer, mas eu resumo que no julgamento do especial fazendário, abre aspas, acordaram os membros por unanimidade em conhecer do recurso especial e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Conforme inicialmente mencionado, intimada do aresto, a contribuinte apresentou petição, afirmando que houve erro de procedimento e processamento e vício de legalidade na decisão proferida por essa colenda turma, na medida que efetivamente apresentou contrarrazões, mesmo que relatado e certificado em sentido contrário, não tendo sido tal peça apreciada. Ao final, requer a contribuinte a correção do erro de processamento cometido pela unidade preparadora, retificando a certidão de folha 1878 e zelando pela legalidade de um procedimento de julgamento, conforme o inciso 6º do artigo 17 do anexo 2 do RICARF, determina a anulação de todos os atos de procedimento de julgamento posteriores ao erro de processamento de folha 1878. Esse é o pedido. Processado, esse petitório foi admitido e recebido como embargos inominados por meio do despacho de admissibilidade de folhas, determinando que, abre aspas, o colegiado se manifeste acerca da inexatidão material nele suscitado. Posteriormente, tendo em vista a renúncia do ilustre relator original, conselheiro André Mendes de Moura, o processo foi novamente sorteado para este conselheiro relatar e votar. Presidente, é como relato. Eu vou passar ao julgamento.
Reitere-se o cabimento e acolhimento dos embargos inominados da contribuinte nos precisos termos do despacho de admissibilidade. Analisando o teor dos embargos em confronto com o acórdão proferido, final 5035, inclusive seu relatório, confirma-se a alegação da contribuinte que foi erroneamente considerada que ela não teria apresentado suas contrarrazões. Confira-se o trecho do relatório. E o relatório menciona que, com base em despacho da unidade preparadora de folhas 1878, foi informado pela autoridade da unidade que a contribuinte não apresentou contrarrazões. Realmente, compulsando os autos a essa folha 1878, encontra-se a certificação que eu colaciono no meu voto. Ocorre que, minhas palavras, as folhas 1795 e 1807, com solar clareza e notoriedade, encontram-se acostadas às contrarrazões ofertadas pela hora embargante contra o apelo especial fazendário. Tal fato confirma as alegações da contribuinte. Em razão de tal constatação, esta colenda turma, quando do julgamento que resultou na lavra do acórdão final 5035, não apreciou as contrarrazões regularmente ofertadas e constantes dos autos, e acabou dando provimento, ainda que parcial, eu escrevi integral, mas eu acredito que foi parcial, ao recurso especial correspondente da parte contrária. Né? Então, sem necessidade de maiores elucubrações, entende-se estar-se diante de verdadeira e profunda falha jurisdicional. Ainda que as contrarrazões não componham um rol de reclamações e recursos, certamente é figura típica do exercício da ampla defesa, e principalmente do contraditório, como previsão, com previsão regimental própria expressa na legislação do PAF federal, para sua apresentação em prazo determinado. Dessa forma, a falha na identificação de sua presença nos autos, e mais ainda, a ausência de sua apreciação no julgamento das razões do apelo correspondente, não podem ser desconsideradas sem implicação em prejuízo à parte recorrida. A única hipótese em que tais erros poderiam ser ignorados seria na eventual rejeição total do recurso especial da parte contrária, com arrimo no parágrafo 3º do artigo 59 do 70.235. Em caso, a situação é diametralmente oposto, tendo em vista que foi dado provimento ao apelo fazendário para restabelecer a penalidade. Assim, somente diante disso, já apresenta-se como materialmente nulo, na opinião deste conselheiro, o acórdão 9101005035, não podendo ser sanada tal falha, que contraria o, abre aspas, zelo ao contraditório, previsto no artigo 7º do CPC 15. Mais do que isso, tal equívoco também macula a motivação do acórdão, que desconsidera um ato processual formal, no seu mistério de livre convencimento motivado, regularmente praticado pela recorrida, que era pertinente e precisamente direcionado ao julgamento. Por fim, também entendo que existe afronta ao princípio da cooperação, que desde 2015 está esculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil. Eu deixo claro, assim, eu vou pular aqui, mas eu falo que as contrarrazões fazem parte do exercício da questão da cooperação entre as partes. Então, certamente é procedente o pleito da embargante. Entende este conselheiro que não é necessária a anulação de todos os atos praticados após a emissão da certidão de folhas 878, contendo a informação enganosa, vez que o vício ocorrido e seus reflexos apenas se materializaram na oportunidade de julgamento. Desse modo, a declaração de nulidade do acórdão 9101005035 e a determinação de um novo sorteio dos autos para atividade de apreciar e julgar o recurso especial, garantido todos os prazos de análise, apreciação e inclusão do processo em pauta, bastam para restaurar a plena rigidez processual desta peleja e afastar por completo todo e qualquer prejuízo efetivo ou potencial à parte recorrida. Então, diante do exposto, eu voto por admitir e dar provimento aos embargos inominados para declarar nulo o acórdão números 9101005035, determinando-se novo sorteio do presente processo administrativo no âmbito dessa colenda primeira turma da Câmara Superior para apreciação e julgamento do recurso especial da Fazenda Nacional, analisando-se as contrarrazões correspondentes já encartadas aos autos. É como voto, presidente. Ok, conselheiro. Conselheira Edelia? Pode falar, conselheiro Martazinho.
Presidente, nesse caso de embargos aqui, embora reconhecida a nulidade, não seria o caso do próprio relator dos embargos para o qual foi sorteado proferir um novo voto e suprir reconhecer a falha e enfrentar o mérito, porque ele está determinando um novo sorteio. Me parece que seria o caso dele mesmo entrar apreciando as contrarrazões, incorporando a discussão e apreciar a matéria para ver se há ou não a interferência. Conselheiro Caio, depois conselheira Lívia. Doutor Matosinho, tem uma razão para isso. Eu concordo que se a gente olhar só da ótica, né, da celeridade, da praticidade, o ideal seria já fazer um novo julgamento. Contudo, a própria parte, na verdade, o requerimento dela é maior, ela gostaria da anulação total desde a certidão de folha 1878 em diante e a repetição de todos os atos, com razão. Ainda que eu ache isso desnecessário, a gente tem que lembrar que existe um prazo de 6 meses de relatoria e apreciação do recurso especial, que é diferente do prazo e do processamento dos embargos inominados. Então, eu entendo que não seria plenamente restaurado, não seria 100% restaurado o direito da contribuinte se procedesse o julgamento do especial com apreciação das contrarrazões na oportunidade de embargos. Não seria a mesma coisa, a gente não estaria reproduzindo o que teria acontecido se não tivesse havido aquela falha enganosa. Então, a partir do momento que vocês efetuam um novo sorteio, porque o que acontece? As contrarrazões, elas são apresentadas antes do sorteio. Então, a partir do momento que eu sorteio de novo, eu já estou refazendo todos os passos, aí não pode alegar que houve prazo menor para apreciar o processo dela, e por aí vai. Então, é por isso que estou determinando um novo sorteio. Lívia, pode falar, conselheira Lívia. Depois, conselheiro Matosinho. Eu entendo as questões de prazo do doutor Caio, mas vai ficar estranho, porque vai ter um acórdão, assim, procedimentalmente, o embargo de declaração é feito para sanar a omissão. Você está só reconhecendo uma omissão que causa nulidade do acórdão e declarando a nulidade do acórdão. Eu acho que os embargos de declaração servem para mais que isso, servem para... Eu reconheço a omissão deu causa à nulidade, tudo bem, e eu julgo novamente. Eu acho que aí eu tenho um acórdão de recurso e um acórdão de embargos, e ok. Se não, eu tenho um acórdão de recurso, um acórdão de embargos, reconhece a nulidade, um novo acórdão de recurso, até processualmente fica esquisito. Então, eu também, se eu estivesse fazendo aqui, eu entraria no mérito, assim, julgaria o caso também, ó, considerando as contrarrazões, trago o voto também para isso. Posso até pensar melhor, mas acho que seria o caso, sim. Conselheiro Matosinho, depois conselheiro Caio. Eu também, assim, eu não lembro de caso em que os embargos simplesmente acolhe a nulidade, anula o acordo e para aí começa o processamento. Ele reconhece o vício e supre e enfrenta o mérito. E essa questão relacionada a prazo, me parece que é totalmente vinculada ao conselheiro. Inclusive, não temos prazo, podemos receber e pautar no mês seguinte. Então, assim, o contribuinte não tem um direito subjetivo a 180 dias para ser julgado o recurso a partir do sorteio. Então, assim, não vejo, devido a ver, né, Caio, assim, nenhum... A partir do momento que você reconheceu o problema, qual é o grande problema? Não foram consideradas as contrarrazões apresentadas. Aí, então, agora começamos a julgar de novo, considerando as contrarrazões e dando a nova decisão. Isso aí me parece tranquilo. Não sei, nem processualmente, nem, vamos dizer, fático, assim, a justificativa, inclusive, para sortear um novo relator. O senhor até já conhece da matéria, né? Não é nem só questão de celeridade, acho que até regimentalmente. Tá? Conselheiro Caio, pois não. Eu entendo o que vocês estão dizendo, mas eu acredito que tanto Lívia quanto Matosinho estão tratando, existe uma diferença entre anulação e nulidade. A anulação é quando você pega um ato, pega algo, tira aquilo que está deixando aquilo maculado e aperfeiçoa. Então, exatamente, você tem um acórdão de recurso especial, entra-se com embargos,
que aponta a omissão, contradição, obscuridade. E aí, nesse julgamento dos embargos, você corrige a contradição, a omissão e a obscuridade, que não são causas de nulidade. Aqui o contribuinte demonstrou, nos termos do artigo 59 do PAF, a nulidade, a inexistência do acórdão de recurso especial. Eu acho que a gente não pode dar o processamento aqui como se fosse um processamento de embargos. Tanto que o pedido dele, e eu acho que correto, ele não está pedindo para, através dos embargos dele, está corretíssimo aqui, promover o novo julgamento do recurso especial. Ele está denunciando a nulidade e pedindo a anulação de todos os atos, desde a certificação enganosa de folhas 1878, né? Então, eu só estou dizendo que não é necessário repetir os atos de processamento interno, mas eu concordo que tem que voltar os atos todos, desde a oferta das contrarrazões. Tem uma diferença muito grande, eu acho que, na verdade, é mais estranho processualmente eu ter um acórdão nulo e ter um acórdão de embargos do nulo, que juridicamente não existiu, resolvendo. Eu preciso, na verdade, do quê? De um novo acórdão de recurso especial. Eu não posso fazer isso por acórdão de embargos, porque a gente tem que lembrar que, processualmente, o acórdão de embargos ele tem sempre a natureza complementar. Ele nunca vai ter natureza, né, de dirimir o recurso como um todo. E aqui é caso de nulidade total, inexistência do ato administrativo. É a mesma coisa, Matosinho, quando a gente declara a nulidade da decisão da DRJ, volta e é sorteado de novo no CARF. Isso a gente na TEO já viu muito, porque não existe mais nenhuma relação depois do ato nulo em diante. Então, o ato nulo aqui eu estou reconhecendo. O ato nulo realmente foi essa certificação da inexistência da contrarrazão que materializou o prejuízo na hora do julgamento. Eu não posso declarar nulo e fazer um julgamento agora em embargos. Eu garanto que processualmente faz muito menos sentido isso. Entendem? Obrigado. Continuo sem conseguir alcançar seu raciocínio. A questão da nulidade, a gente, nos processos, aqui seria um cerceamento de defesa, correto? A tua fundamentação é cerceamento de defesa porque não foi considerada a contraposição do argumento da parte. Suprir, afastar o ato viciado e proferir um novo julgamento. Diferente dessa questão da DRJ, até porque lá é outro colegiado que vai proferir a decisão, vai proferir uma nova decisão por outro colegiado. No nosso caso, vai ser o mesmo colegiado. Então, acho que essa simetria não existe, que você coloca. Então, assim, me parece, né, claro que aí, talvez a presidente tenha que decidir isso, eu não sei se é questão do colegiado, mas me parece que é uma decisão incompleta e desnecessária do ponto de vista de estabelecer um novo rito para sortear e encaminhar para um outro relator para proferir a decisão que nós temos a competência para proferir. Doutor Tozelli, depois doutor Fernando. Eu concordo com o doutor Matosinho, porque, na verdade, até me sensibiliza a consideração do doutor Caio, mas eu ainda caracterizo esse vício como uma omissão do julgado. Para você falar que era nulo, você teria que afastar a hipótese de omissão, aí seria no sentido de que a omissão é só no voto, vamos dizer assim, e não em relação ao conhecimento das peças processuais. Então, a omissão na análise de contrarrazões seria uma espécie de vício no acórdão que levaria à anulação dele. Entendo, acho que é uma linha, mas eu ainda, nesse momento, me parece fazer mais sentido considerar isso como uma omissão, assim como várias que ocorrem dentro do julgado, e aí cabe ao colegiado agora suprir a omissão, né, para dar ou não efeitos infringentes. Então, nesse passo aqui, me parece, com a devida vênia também, a construção do Dr. Caio, que me parece, mas pela celeridade, por o próprio colegiado já ser competente, por o processo já estar na pauta, eu acho que dá para corrigir a omissão,
justamente por meio do acórdão desses embargos, presidente. Doutor Fernando, depois doutor Edeli, depois eu passo a palavra ao doutor Caio. Primeiro doutor Fernando, depois doutor Edeli. Bom, vamos lá, né? Um caso sui generis esse aqui, né? Não é uma situação tão básica, né? Quando a gente tem uma omissão normal, a gente poderia falar em embargos com efeitos infringentes, mas só se a gente fosse alterar o resultado, a gente nem sabe o que vai acontecer nesse processo. Diferente quando tem uma omissão, olha, não analisou um ponto, não analisou sobre um argumento. Eu acho que do ponto de vista processual, que o Felipe está dizendo, faz sentido ter um ato anulando, né? Porque o acórdão em embargos, que a gente seria para integrar aquela decisão, mas aquela decisão não é para ser integrada, ela tem que ser extirpada, né? E ser feito um novo acórdão. O que me parece, sim, é que, já até adiantando como eu, nesse momento, daria o encaminhamento, né? E daria encaminhamento para que esse processo retorne ao conselheiro Caio, para que seja processado como recurso especial. Que eu acho que a competência, agora, para análise disso daí, quem é o relator, eu acho que é o conselheiro Caio, porque já houve um sorteio anteriormente, né? A partir do momento que houve um sorteio anteriormente, o conselheiro Caio traz o voto dele para anular aquele acórdão e para que a gente profira um novo acórdão, né? Agora sim substituindo, né, como se não existisse no mundo jurídico aquele primeiro. Fica estranho integrar, né, um acórdão. Veja, não seria efeito infringente, talvez a gente julgue exatamente como julgou aquele processo, né, como julgou o outro acórdão, né, mas é um acórdão que o conselheiro Caio tem encaminhado pela nulidade. Eu acho que ele é competente, sim, não há necessidade de um novo sorteio, mas acho que o processo poderia ser, o processo retornar para que ele seja inteiramente processado agora como um recurso especial por contra-razões a serem analisadas numa outra assentada. Conselheira Edeli. Bem, eu me debato com contra-razões desde quando cheguei aqui, né? Nada disso, essa é uma realidade nova, né? Desde a concordância da palavra, eu tenho dificuldade com ela. Mas eu já passei por esse problema na 1101 com o Valadão, sob a presidência do Valadão. Eu recebi embargos contra um acórdão onde eu tinha declarado a intempestividade e o contribuinte apresentou documentos em embargos, né, demonstrando a tempestividade do recurso voluntário. E numa primeira conversa, né, com o Valadão, eu disse, ok, a gente vai acolher esses embargos e vai pautá-lo de novo como recurso voluntário, né? Porque o recurso voluntário não foi apreciado, foi declarado, foi não conhecido, né? E agora, diante da tempestividade, quer dizer, a Fazenda nem sabe que está sendo pautado um recurso voluntário para julgamento, né? E na primeira conversa foi assim, mas depois o Valadão entendeu que não, que em sede de embargos tinha que ser decidido o recurso voluntário, né, tinha que ser, seria com efeitos infringentes para mudar pelo conhecimento e já daria toda a consequência, e assim fizemos. Né, agora estamos num outro caso, e aqui o que está me incomodando também, né, é a circunstância de que o vício não está... eu não concordo com a configuração do vício da forma como o conselheiro Caio está colocando, porque, na verdade, a contribuinte, em parte, deu causa ao problema, porque ela apresentou as contrarrazões antes da admissibilidade do RESP da Fazenda. E, inclusive, consta do despacho de admissibilidade do RESP que as contrarrazões foram juntadas sob a designação recurso especial. Então, eu tentei, pelo e-processo, identificar se foi mudada a natureza do documento e esse histórico eu não encontrei. Talvez ele exista e eu esteja procurando no lugar errado. Mas o despacho que
a que o conselheiro se refere, o conselheiro Caio se refere, é uma afirmação correta. A contribuinte não apresentou contrarrazões quando intimada a tanto, depois da admissibilidade do recurso especial. Ela já havia apresentado contrarrazões contra o recurso da Fazenda e não contra a admissibilidade do recurso da Fazenda. Isso é uma situação complexa. E aí eu estou me debatendo aqui se a gente está no 59, se a gente está no 60, se o 59 ele exige, se for o caso do 59, 7235, se a declaração de nulidade pela autoridade competente por praticar o ato, né, o conselheiro Caio caiu ou não? Ou é só câmera? Ele está ajeitando o celular. Então, eu estou numa situação que processualmente para mim é nova e por isso eu peço vista, presidente, para poder estudar e trazer uma solução que pareça mais adequada, mais, assim, na primeira, a minha grande dúvida nesse momento é se a gente está diante dos 59 ou dos 60, estando diante dos 59, se é necessária a declaração de nulidade pelo próprio órgão competente para praticar o ato, ou se isso se resolve suprindo o vício mediante a resposta em embargos da omissão que foi cometida. Deferida a vista para a conselheira Edeli, convertida em coletiva. Ok. Conselheira Lívia ainda quer falar, conselheiro Caio? Eu ia somente resumir a questão, porque, assim, são duas formas de ver, e as duas formas estão corretas sob os seus pontos de vista. O Caio, vendo como nulo, não consegue integrar o acórdão, é uma forma de se ver a decisão, e se você vê a questão como uma mera omissão, você consegue integrar o acórdão. Então, não está errado, não é que o Caio trouxe voto errado, nada, ele tem justificativa para dizer o jeito que tem, só que é questão só de... depende da forma como você enxerga a coisa, né? Então, acho que é só... enfim, só iria contribuir ao debate mesmo. Acho que não tem posição necessariamente errada aqui. Tem só que a gente tem que tomar cuidado para também não colocar nossa decisão sobre o mérito para julgar como a coisa vai ser julgada, né? Então, a vista é interessante para a gente pensar melhor mesmo. Ok. Conselheiro Caio, pois não? Pode falar? Não, presidente, obrigado. E até agradeço a Lívia, acho um bom ponto de vista que ela trouxe. Ok. Então, agora podemos passar para o 21, conselheira Edeli. Então, vamos retornar ao que estava em vista em mesa, solicitado pela conselheira Edeli, de relatoria da conselheira Lívia, recorrentes Fazenda Nacional e Celson Bar e Restaurante. A conselheira Lívia, ela votou por conhecer do recurso da PGFN, dar provimento ao recurso da PGFN, conhecer do recurso do contribuinte e negar provimento ao recurso do contribuinte. Então, nesse ponto, a conselheira Edeli solicitou a vista em mesa, eu deferi, então, a conselheira só está com a palavra. A conselheira Lívia, não sei se quer fazer alguma consideração, ou já posso passar diretamente para a doutora Edeli. Ok, doutora Edeli. Eu me satisfaço com a demonstração de conhecimento da conselheira Lívia e acompanho. No recurso especial da Fazenda Nacional, acompanho pelas conclusões, porque eu acho que num contexto como esse, há uma menção, né, da conselheira Lívia dizendo que ela não vai considerar aquilo que acontece depois dos fatos geradores, né, mas numa circunstância desse tipo, em que a contribuinte vem entregando declarações de inatividade, encerra atividade, abre no mesmo endereço com o mesmo nome, ou de CNPJ. Né? Isso está dentro de elementos que, mesmo posteriores ao fato gerador, né, indicam a sua intenção de não recolher os tributos, né, reforçam a conduta de que havia uma intenção na apresentação daquelas declarações daquelas não declarações da forma como foram feitas. Então, acompanho aqui a conselheira Lívia pelas conclusões para dar provimento ao recurso especial da Fazenda e restabelecer a multa qualificada sobre as receitas da atividade. Em relação ao recurso especial do sujeito passivo, o colegiado ACO
ele manteve a qualificação da penalidade sobre a movimentação financeira, sobre as exigências pautadas na movimentação financeira, considerando aqui que não sei se foi feita a referência, mas eles entendem que essa movimentação à margem da contabilidade era suficiente para a qualificação da penalidade. E aí eu travei para conseguir entender o que foi que a fiscalização tinha autuado. E na verdade, o demonstrativo de apuração das receitas não está na planilha que eu estava analisando, né? Porque depois daquela planilha, a fiscalização submete ela à contribuinte para dizer por que havia descompasso entre os valores recebidos de cartão de crédito e o livro razão. A contribuinte disse que era só adiantamento da Visa, né, das operadoras VisaNet e outros cartões de crédito, e a fiscalização respondeu para ela, não, esses valores são seus direitos, né, são receitas da atividade, e aí ela apresentou uma nova planilha, que está aqui na folha 455, essa daqui que é verdadeiramente a folha digital 455, que é verdadeiramente o elemento no qual a fiscalização se pauta para fazer a autuação. E aí o que acontece? Parecido com o caso do Fernando, né, mas aqui existe uma especificação melhor. A fiscalização soma antecipações das VisaNet, cartões de crédito com outros depósitos e compara com as receitas do razão para encontrar a diferença que ela submete à tributação nessa rubrica de depósitos bancários de origem não comprovada. Né? Mas o que acontece aqui nessa evolução periódica aqui? Há alguns são meses, né, de janeiro de 2002 a dezembro de 94, a dezembro de 2004, né, são 3 anos aqui, 36 períodos, em que há momentos em que os valores, as somas de cartão de crédito comparado com razão evidenciam valores de cartões de crédito que não foram escriturados e que foram tributados como depósito bancário de origem não comprovado. Então, em relação a esses, eu concordo que a fiscalização fez a imputação que eu reputo necessária para a qualificação da penalidade. Eu vou divergir da conselheira Lívia, porque ela negou o provimento ao recurso especial do sujeito passivo, mantendo a qualificação sobre a totalidade, entendendo aqui que havia intenção do sujeito passivo de não recolher em face da declaração inexata, mas para eu afirmar intenção de não recolher tributo, eu preciso ter a conduta vinculada a um valor sabidamente tributável. Então, eu não chego a isso frente a depósitos bancários que não têm correlação com receita da atividade. Então, eu vou dar provimento parcial ao recurso especial do sujeito passivo para manter a qualificação da penalidade apenas em relação aos depósitos bancários que, correspondendo a cartões de crédito, são superiores à receita escriturada no livro razão. Ok, conselheiro Fernando. Presidente, só para tirar uma dúvida, eram 2 recursos, né? Era o recurso da Fazenda e o recurso do contribuinte. Perfeito. Então, ele acompanhou o recurso da Fazenda, isso? Pelas conclusões. Pelas conclusões em relação ao da Fazenda. Isso. E o do contribuinte deu provimento parcial. Perfeito. Tá, perfeito. Tá. Eu vou divergir um pouco da conselheira Edeli. Também eu vou votar, na verdade, em relação ao da Fazenda, eu vou acompanhar o voto da conselheira Lívia pelas conclusões. Tá? Em relação ao recurso do contribuinte, eu nego provimento. Tá? Entendo que a circunstância toda, a questão da declaração de inatividade do contribuinte, ela por si só, né,
você já tem todo o contexto ali, que o contribuinte estava operando e tinha receitas, por si só ele já denota o dolo por parte dele, né? Porque aí você entender que aquele ali foi, novamente, né, no campo do erro, no campo do equívoco, isso é um pouquinho mais difícil quando eu entrego a minha declaração dizendo estar inativo, quando eu visivelmente estava operando normalmente. Então, por essas razões, eu vou acompanhar, então, o voto da relatora pelas conclusões em relação ao recurso da Fazenda, e do contribuinte acompanha integralmente por negar provimento. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Fernando, só as conclusões suas da Fazenda, desculpa interromper, na mesma questão da doutora Edeli, a questão de também considerar o que aconteceu em 2005, ou teria outras coisas? Não, na mesma linha da Edeli, na mesma linha, pelo conjunto, né, eu entendo que nessa circunstância específica resta caracterizado. Pode falar, conselheiro Tozelli. Eu estou com uma dúvida aqui também para delimitar o objeto, porque eu estava com uma premissa aqui, mas ao longo do voto acho que mudou. Então, eu só peço para a relatora ver se eu estou certo. Aqui a gente está falando de dois, vamos dizer assim, tipos de receita que foram tributadas com a multa qualificada em ambas. Uma as receitas escrituradas, certo? E aí a outra é a diferença dos depósitos bancários menos essas receitas escrituradas, certo? Aí o acórdão recorrido, ele manteve a multa qualificada para as escrituradas e afastou a multa qualificada em relação ao depósito. É isso ou é o contrário? Essa que é a minha dúvida. Pode esclarecer, relatora. Porque aqui, deixa eu ver a emenda. Pode falar, conselheiro Edeli. Pode falar. É interessante que esse acordo é justamente o contrário, conselheiro Tozelli. Eles excluíram sobre receita da atividade, porque entendem que não existe o dolo se a receita está escriturada, e mantiveram a multa qualificada no depósito bancário justamente porque não tinha escrituração desses depósitos. Então, por incrível que pareça, foi essa a conclusão que eu tive, que é justamente o oposto do que normalmente acontece. Diante dessa situação aqui. Aqui é um ponto que eu comecei, até vou rever o meu posicionamento dessa questão da declaração de inatividade. É um ponto que sempre me incomodou e que eu vou ter que rever, porque realmente eu estava estudando nesse meio tempo. Você tem duas vertentes para falar. Como é que eu fazia? Para mim, eu colocava na mesma vala não apresentar declaração zerada e declaração de inativa, porque para mim era um meio de omitir receita, era um mero descumprimento de obrigação acessória. Mas a conselheira Lívia, ela tocou num ponto, eu não sou um grande especialista em direito penal, em casa a penalista é a minha esposa, não eu sou tributarista. E realmente me chamou a atenção a falsidade ideológica. Aí eu fui ver na tipificação penal o que é falsidade ideológico, que não tem a ver com a outra falsidade de adulteração. A ideológica é justamente no conteúdo de uma declaração você transmitir uma informação não verdadeira. Então agora, se você for ver literalmente, isso é uma falsidade, tem uma tipificação penal, mostraria o dolo nesse sentido. Por outro lado, eu ainda não consigo desvincular dessa minha premissa de que é um meio de... É um mero descumprimento de obrigação acessória, um meio de omitir a receita, porque no frigir dos ovos, o que o contribuinte foi não pagar o tributo e não prejudicou a administração, porque ela foi justamente essa declaração, entre aspas, não surtiu efeitos, não me enganou, porque o fisco já viu direto na quebra de sigilo, entre aspas. Porém, eu ainda não vou enfrentar, o que me conforta é que aqui tem um detalhe que para mim é relevante, que para a relatora não foi, mas para mim que essa tentativa realmente de distinguir a empresa com mera substituição do sócio, ainda que não seja o mesmo período, isso para mim mostra uma tentativa, sim, de sonegar. Porém,
Quanto ao depósito bancário, eu ainda sou firme na tese de que, como é presunção e a conta bancária estava em nome da empresa, não dá para qualificar, a meu ver, ainda até agora, pelo menos o meu pensamento, não daria para qualificar assim. Então, considerando digamos assim, esses dois itens do lançamento, eu conheço do recurso e eu vou inverter, na verdade, o que decidiu o acórdão, né? Então, o acórdão recorrido excluiu a multa da atividade. E aí a Fazenda... então, eu vou dar provimento para os dois, salvo pela lógica. Espera aí, se o acórdão recorrido excluiu a desescrituração, a Fazenda... eu vou dar provimento para ambos os acórdãos, de forma que só ficaria a multa qualificada para o item do que foi escriturado e declarado como inexato, e essa tentativa de, entre aspas, de sumir com a empresa. Então, resumindo, presidente, desculpa porque eu fiz muita confusão, porque foi difícil fixar as premissas. Então, eu conheço e dou provimento para ambos os recursos, é como voto. Ok. José, acho que você nega provimento ao recurso da Fazenda, porque a Fazenda está recorrendo do cancelamento da multa com relação à receita escriturada e não declarada. Essa eu acho que tem que ter multa qualificada nessa situação fática aqui. Então, eu acho que eu estou certo. Tá, ele concorda. Tá. Ele concorda. Tá, vamos lá, conselheiro Matosinho. Presidente, aqui para mim é bem similar àquela situação que eu analisei no meu voto da Joá, que era da inatividade. Parabenizo a Lívia aqui, vou até aproveitar esses fundamentos dela em futuros votos sobre declaração inativa, porque eu entendo que aí é uma declaração inequívoca de que o contribuinte está querendo, né, induzir a administração a que ele não dá nada, ele está ocultando mesmo o fato gerador. Em que pese as operações sejam corridas, ele não tenha camuflado, eventualmente, caso aqui até o depósito bancário com operações ali de recebimento de cartão, que indicam que, inclusive, a atividade dele estava sendo camuflada, né, e para mim já seria suficiente, mas claramente a declaração de inatividade vem no sentido de falar, olha, eu não pratiquei fato gerador, fica tranquilo aí, não devo nada, não precisa... Então, em que pese seja sutil, seja um pequeno dado a ser informado para a administração tributária, ele, em primeiro momento, ele afasta o olhar da administração até para conferir a eventual regularidade ou não de um recolhimento. Então, nesse aspecto, concordo com a conclusão da relatora, nos dois casos. Vou votar pelas conclusões em função das considerações que ela faz aqui em relação à reiteração da conduta, né? Então, eu tenho uma visão um pouco mais ampla dessa possibilidade de caracterização do dolo, então eu acompanho pelas conclusões nesse sentido nos dois recursos. Ok, conselheiro Matosinho. Vamos agora para o conselheiro Alexandre. Obrigado, presidente. Também achei bastante interessante essa distinção que a conselheira Lívia faz com relação a cada um dos casos. Acho que tal qual o Tozelli ali, talvez porque a gente veio até da mesma turma ordinária, a gente acabou tratando tudo no mesmo balaio, mas eu gostei bastante dessa distinção e, nesse sentido, eu vou acompanhar a relatora. Ok. Em ambos. Ok. Conselheiro Caio, como o senhor vota? Presidente, eu vou acompanhar a posição da conselheira Edeli, exatamente nos termos como ela votou e expôs, Okay. dentro da distinção que eu achei muito perspicaz em relação às rubricas especificamente colhidas. Perfeito. E eu vou acompanhar o conselheiro Matosinho, que é exatamente conhecer, dar provimento pelas conclusões o da Fazenda, conhecer, negar provimento pelas conclusões do resto do contribuinte. Então, ficamos assim, recurso da PGFN, conhecido por unanimidade. Eu quero levantar a mão, André. Não sei se ele vai levantar a mão.
Presidente, às 48 do segundo, aqui, na verdade, depois que o doutor Matosinho falou, me passou despercebido que grande parte da receita presumida foi pego de cartão de crédito. Acho que a Ideli já tinha falado isso. Então, é receita da atividade. Então, eu acompanho o voto da Ideli, que você faz justamente essa segregação. Você coloca na mesma caixinha o que foi cartão de crédito dentro do que eu pus na escriturada. Então, realmente, eu acho que isso fica mais condizente com todo o meu racional aqui, então eu vou acompanhar a Ideli também, presidente. Mas aí, no caso da Fazenda, o senhor está dando provimento sem conclusões, que a doutora Ideli deu provimento pelas conclusões da Fazenda. Na verdade, vai ser pelas conclusões, porque eu agreguei aquele item que a própria Ideli colocou também, que é a extinção da empresa no ano subsequente, que a conselheira Lívia descartou. Então, eu incluiria isso como argumento para caracterizar o dolo. Então, é na mesma linha, assim, da doutora Ideli pelas conclusões do fazendário, presidente. Ok. E dar provimento parcial no contribuinte, é isso? Perfeito. Tá. Então, vamos lá. Alguém mais levantar a mão? Não. Então, o RESP da PGFN, conhecido por unanimidade e, no mérito, por maioria, dar provimento. Não, por maioria não, por unanimidade, dar provimento. Pelas conclusões, Ideli, Fernando, Matosinho, Tozelli, Matosinho e Andréia, tá? E o Caio. Caio também, ok. Doutora Lívia, pois não, tem que incorporar. O colegialidade aqui, é que eu não sei se é só isso, mas se for só a questão de 2005, de considerar os fatos posteriores, eu posso considerar esses fatos como mais um indício de que, além das declarações de inatividade, mais um indício de que ela estava tentando sonegar é o fato de que depois aconteceu tal coisa. Acho que posso mudar meu voto para esse sentido, se todos ficarem, se for tumultuar mais, esquecem minha fala. Mas se for para ajudar, eu posso mudar o voto. Tá, deixa eu só então terminar aqui, porque de repente, eu não sei, na verdade, eu acredito que as minhas conclusões, elas se coincidem, aliás, todas as conclusões se coincidem. Sim, eu vou ter que incorporar isso no meu voto de qualquer jeito. A questão é que, se vocês tirarem as conclusões, eu posso colocar isso como razões de decidir, mas se com conclusões... Maioria foi negado provimento, e primeiro conhecido por unanimidade, por maioria negado provimento, vencidos Ideli Tozelli, que dava um provimento parcial, e conselheiro Caio também deu provimento parcial, é isso? Então, vencidos Ideli Tozelli e Caio, que deram provimento parcial. Pois não, Ana Tereza? Presidente, por gentileza. Pode falar. A senhora poderia proclamar novamente, porque caiu tudo aqui, mas ficou tudo escuro, bem na hora que a senhora começou a proclamar. Está cinza, né? Caiu, né? Ela caiu. Ela disse que ia levantar a mão, né? Quando voltasse. Não vou... Presidente, a senhora está me ouvindo? Me tirou. Caiu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Ela voltou aqui. Presidente? Ana Tereza, oi, você caiu ali, eu vi.